tudo bem? Gente, coloquei aparelho, vocês estão vendo, né? Finalmente. E hoje eu vim falar sobre alguns insights que eu tive depois de colocar aparelho. Gente, como eu sempre falo pra vocês lá no Instagram, né? Eu sempre gosto de tirar uma lição de tudo aquilo que acontece na minha vida. Eu tô sempre buscando estar atenta à minha consciência, a ter insights. Colocar aparelho foi uma coisa que me trouxe muitos insights e eu fiquei até surpresa, né? Por aprender tantas coisas em um simples tratamento ortodôntico. Então, o que aconteceu? Eu acho que desde os meus, sei lá, 8 anos que o meu dente de leite caiu e os outros não nasceram. Demoraram muito tempo para nascer e quando nasceram, nasceram por cima, eles não tinham espaço para nascer. E aí eu comecei um tratamento, acho que eu tinha uns 16 anos mais ou menos, mas parei, fiquei pouco tempo, depois parei. Meu pai que pagava pra mim, aí quando eu fui morar sozinha eu parei, né, porque não tinha. Vim fazer agora, com 22 anos. Poderia ter começado antes? Poderia, mas eu não tinha prioridade. E isso fala muito sobre merecimento, que foi o primeiro insight que me veio. Quando você não tem a sua identidade firmada, quando você não tem a sua identidade bem resolvida, você não conhece a sua identidade, automaticamente você também não tem uma boa crença de merecimento. Você não acredita que você merece grandes e coisas boas e boas coisas. Tem pessoas que falam assim, eu não sonho alto não, e acha que isso é humildade, mas às vezes é porque essa pessoa não tem uma boa crença de merecimento. Ela não tem o pilar merecimento fortalecido na vida dela. Eu percebi que eu não fui porque eu não dava prioridade àquilo. E porque lá no fundo, o meu merecimento era baixo. E ele era tão baixo que eu acreditava que eu merecia ficar daquele jeito mesmo, sabe? Que, deixa assim, né? Depois eu arrumo e tal. E chegou um momento que eu falei assim, poxa, eu mereço, sabe? Eu mereço arrumar os meus dentes. Eu mereço ter um sorriso bonito. E foi aí onde eu fui atrás do tratamento. Eu percebi o quanto o merecimento altera as nossas prioridades. O segundo ponto que eu notei em mim e que me surgiram insights foi a questão da necessidade de aprovação. E o modo como você faz as coisas, o modo como você assume uma postura diante as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muita necessidade de aprovação, eu precisava muito da aprovação dos outros, eu precisava muito da validação dos outros para eu acreditar que eu estava indo no caminho certo, que eu realmente era boa, que eu realmente era bonita. E eu coloquei o aparelho e eu fiquei me sentindo muito feia. Na hora que eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, eu tô horrível e eu não tô me sentindo a pessoa mais bonita do mundo de aparelho. Mas aquilo não foi algo que me entristeceu, que me deixou pra baixo, não. E aí eu comentei com algumas amigas minhas, comentei com meu namorado, falei, cara, eu tô muito feia e tal. E depois que passou, né, que aí as minhas amigas falaram, não, amiga, não tá feia e tal. Aí coloquei no Instagram, o pessoal também, não, você não tá feia. Meu namorado também. Falei, nossa, como eu fiz isso numa postura diferente? Era verdade, eu realmente estava me sentindo feia. Mas eu não fiz aquilo com uma necessidade das pessoas falarem que eu não estava feia. E que só assim eu não iria me sentir feia. Eu iria me sentir bonita, na verdade. Eu simplesmente fui sincera. Eu estava me sentindo feia, falei que estava me sentindo feia. E as pessoas falaram que elas achavam, mas eu não fiz aquilo para obter alguma coisa. E antes isso era diferente. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é sobre amar o processo. Porque quando eu vi o aparelho, que eu me senti feia, que minha boca tava machucada, que tava ruim pra comer, eu falei, caramba, isso faz parte de um processo. No meu quadro dos sonhos eu tenho uma foto de um sorriso lindo, perfeito, branquinho. E eu falei, esse é o processo pra mim chegar naquele sorriso. Então mesmo eu me sentindo feia, e mesmo com a boca toda ferrada e sem poder comer direito, eu tava feliz. Porque eu entendi que eu estava passando pelo processo de ter aquele sorriso. E quantas vezes a gente não fica amaldiçoando o nosso processo, a gente fica reclamando do nosso processo, a gente fica sem querer passar pelo processo. A gente só quer o resultado, mas a gente não quer ir lá e plantar e esperar o tempo do plantio para poder colher. Então esses 3 insights foram 3 coisas que ficaram muito marcadas na minha cabeça, sabe? E que a todo momento, quando eu vou tomar decisões, quando eu vou fazer coisas a partir de agora, eu procuro lembrar disso que eu vivenciei. E todas as vezes que eu tô sentindo dor por causa do aparelho, ou que a minha boca tá machucada,
ou que eu me sinto feia, né, que eu me arrumo para ir para algum lugar e eu falo assim, ai, nossa, esse aparelho, né, me faz lembrar de amar o processo. De falar assim, caramba, se não fosse isso, se não for isso aqui que eu tô passando hoje, eu não vou chegar lá onde eu quero. Então, se não for hoje isso aqui, eu tá falando não, em vez de ir pra uma festa, ficar estudando em casa, eu não vou ter a minha aprovação, né? Eu não vou passar naquele vestibular, eu não vou passar naquele concurso. Se não for hoje eu falar não pra uma determinada comida, eu não vou ter aquele corpo que eu quero. Se eu não falar não hoje pra minha vontade de ficar um pouco mais na cama em vez de malhar, eu vou estar procrastinando aquele corpo que eu quero. Então, aprender a amar o processo, aprender a desenvolver a sua identidade, que a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos vídeos, porque quando você sabe quem você é verdadeiramente, quando você sabe da pessoa que você é, da sua essência, do DNA que você tem em Cristo, você automaticamente aumenta a sua crença de merecimento. Então, poxa, se eu sou uma mulher valorosa, se eu sou uma mulher autêntica, se eu sou uma mulher forte, se eu sou uma mulher realizadora, eu mereço grandes coisas. Agora, se eu sou uma mulher que não tem valor, se eu sou uma mulher que qualquer coisa pra mim serve, eu me contento com migalhas, eu não acredito no meu potencial, eu sou procrastinadora, eu duvido de mim mesma, a minha crença de merecimento vai lá pra baixo. E também essa questão da necessidade de aprovação, que está muito ligado também à identidade. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa da aprovação dos outros. Você não precisa que os outros falem que você está no caminho certo, que você é bonita, que você é importante, que você é especial. Porque quando você sabe quem você é, você já tem tudo isso aqui e aqui dentro de você. Então o que os outros acham passa a ser apenas a opinião deles e não aquilo que você é. Então tudo isso está muito ligado à sua identidade. Então eu espero que esses 3 insights que bateu pra mim cheguem aí pra você e transforme alguma coisa no seu dia a dia, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.